Vamos lá, queridos e amados irmãos. Muita graça, muito poder, muita bênção. Amém? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para celebrar a Deus e celebrar o Senhor, celebrar o nosso Jesus. Amém? Aleluia. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Adário Rodrigues, meu querido irmão, Mário Jorge, já estão chegando aí, né? Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Vocês são bênção de Deus. Amém. Pessoas que nos assistem, pessoas que priorizam a palavra de Deus, né? Como isso é importante na vida de cada um de vocês. Aleluia. Hoje eu quero trazer uma palavra inspirada em oração. Oração de novo. Né? Salmo 144, o livro dos Salmos, 144. Hoje eu estou aqui com a Bíblia de estudo Plenitude para jovens. Se você conhece esta Bíblia é muito boa. Eu tenho também a outra ali, a bênção de Deus. Salmo 144, versículo 1, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Falar sobre oração, parece que eu esqueci até de colocar o nome na mensagem. Os guerreiros oram. Esse é o nome da pregação. Os guerreiros oram. Se você não ora, você não é um guerreiro. Oração de um rei. Oração de Davi. A oração de Davi. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Amém? Ele me prepara para a batalha. Em outras traduções dizem peleja, mas aqui na linguagem da Bíblia Plenitude, da Sociedade Bíblica do Brasil, na Bíblia João Ferreira de Almeida, naquela tradução dele, ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. É isso aí. Então nós vamos falar sobre os guerreiros oram. Os guerreiros que oram.
Por que não dizer os guerreiros que buscam a Deus, né? Os guerreiros que buscam a Deus. É o tema que Deus me deu hoje para falar com os amados irmãos. O versículo 1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. A espada você pega com as mãos, e o arco de flecha você usa os dedos. Então aqui está falando do guerreiro que vai à guerra com a espada e outros guerreiros que vai à guerra com arco e com flecha. A palavra para peleja significa guerra, irmão Adário Rodrigues, guerra. E no Salmo 144, E no Salmo 144, nós encontramos que guerra, no Salmo 141, versículo 1, aqui está se referindo ao combate corpo a corpo com o inimigo. Eu sei, mas eu estou pregando sobre o Salmo 144. Mas no Salmo 141 existe a palavra peleja também. E a palavra peleja, tanto no Salmo 144 e no Salmo 141, se refere ao combate corpo a corpo com o inimigo. As mãos de Davi estão preparadas para manejar a espada. Para manejar a espada. E você está preparado para manejar a palavra como obreiro aprovado? A espada do obreiro, a espada do crente, a espada nossa hoje é a palavra de Deus. Já a palavra para batalha é um termo mais amplo, que aqui se refere à luta à distância com arco e com flecha. Você não entra na batalha com arco e flecha. Você luta com arco e flecha longe da batalha, no alto da colina, bem escondidinho, e você vai jogando flechas. Então, quem já viu o filme Gladiador, já viu o filme falando sobre Davi, filme sobre Troia, a conquista de Troia, você vai ver que os guerreiros que lutam com arcos e flechas, eles não ficam no meio da batalha, eles ficam afastados, escondidos entre os montes e rochas. Mas quem luta corpo a corpo é o guerreiro que está com a espada. E no caso de Davi,
E no caso de Davi, ele lutava até com uma funda. Pastor Ismael, chefe Castro, seja bem-vindo, meu querido. No caso de Davi, ele lutava com uma funda. Davi usaria seus dedos no uso desta arma. Davi usaria os dedos no uso da espada e no uso da funda. Deus não apenas protege Davi, mas também prepara Davi para ser ungido rei, guerreiro de Israel. Por isso a mensagem sobre o tema, quando os guerreiros oram. Quando os guerreiros oram, ou oram os guerreiros. Além disso, o Salmo 144, ele revela o reconhecimento pela proteção no passado. Se você ler o Salmo todo, o Salmo 144, você vai ver que é um agradecimento de Davi por tudo que Deus fez para ele e para o seu exército durante a sua vida, durante o seu ministério de pastor, de poeta, de guerreiro, de rei. Irmão Homero Ribeiro, a paz do Senhor, meu querido. Então, a oração pela libertação do perigo presente, à espera de uma resposta favorável. E o Salmo conclui que felizes são as pessoas de quem o Senhor é Deus. Aleluia, eu sou feliz. Eu sou feliz porque o Senhor é meu Deus. Entendeu, Antônio Brito? É isso que Davi está falando. Eu sou feliz porque o Senhor é meu Deus. Ele faz uma oração pela libertação do perigo. O perigo era presente. E ele estava esperando de Deus uma resposta favorável. Pastor Ismael, Deus sempre vai ter uma resposta favorável às nossas orações. Você pode orar. A oração é o grito de socorro do guerreiro. A oração é o grito, é o pedido de socorro do guerreiro. Você pode ter a espada, você pode ter o arco, você pode ter a flecha, você pode ter a armadura, mas se você não tiver o grito de socorro, não adianta. A Bíblia fala que o Senhor é mais poderoso do que carros e cavaleiros. Você lembra de Faraó? O grande exército egípcio que acabou se afogando nas águas turbulentas daquele mar vermelho. Você lembra das muralhas de Jericó que caíram através do grito? É uma frase sendo repetida continuamente sobre marcha de guerreiros. Oração. Oração. Davi disse: enquanto eu não tiver uma resposta favorável, eu não vou parar de orar. E quando Deus manda para ele a dar a resposta, Homero e Antônio, ele então disse que felizes são as pessoas de quem o Senhor é Deus.
Isso é lindo, gente. Felizes são as pessoas cujo Senhor é Deus. As pessoas cujo Senhor é Deus. Eu sou feliz. Né, Gabi? Somos ou não somos? É uma oração inspirada no passado. E tem pessoas, tem crentes que dizem, esqueça o passado. O que passou, passou. Mas só que Davi está fazendo uma oração, e a inspiração de Davi para essa oração está vindo lá no passado. Entendeu? Verdadeiros adoradores da Weber. Olha, gente. Glória a Deus. Então, Davi está reconhecendo a proteção de Deus que ele teve no passado, quando ele nasceu, quando ele foi criado. Proteção através do urso, proteção através daquele leão, proteção do gigante Golias. Davi estava agradecendo a Deus em uma oração, reconhecendo a Deus: tu tens sido meu refúgio de geração a geração. Tu tens sido meu esconderijo no meio da tormenta. Tu tens sido meu castelo forte, o meu rochedo forte. Crentes, aprenda a orar assim, orando em gratidão, orando em agradecimento a Deus. Deixe de ser mendigos espirituais diante de Deus. Só sabe falar em dinheiro, só sabe pedir coisas para Deus, para o seu deleite carnal. Uma oração inspirada no passado, louvor pela proteção de Deus. Salmo 144, versículo 1 e 2. Você já louvou a Deus pela tua proteção hoje, verdadeiros adoradores da Weber? Já? Você já louvou a Deus hoje, irmão José Lima? Pela proteção. Muita gente já morreu hoje, você está aí, ó, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Está na hora da gente ser mais grato a Deus. Não está? Não está, gente? Está na hora de você deixar esse orgulho de lado e você começar a louvar a Deus e agradecer a Deus, a levantar brados de vitória ao nome do Senhor. E dizer: Senhor, eu te agradeço, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, por tudo. Olha, Davi, ele diz: Deus é minha rocha. Isto é forte, Deus é minha rocha. Dorival Bezerra, seja bem-vindo. Deus é minha força. Deus é meu refúgio. Isto ele falou lá no Salmo 46. Deus é meu refúgio, é minha fortaleza, é socorro, sempre, sempre, sempre presente na angústia.
Deus é sempre presente na hora da angústia. Estou pregando bem, não estou? Aleluia. Gente, as igrejas não pregam mais isso. As igrejas não pregam mais isso. Olha, eu sou pastor da Assembleia de Deus há 40 anos. A minha igreja, a Assembleia de Deus, ela não está pregando mais isso. A Bíblia em muitos templos quase não é mais aberta. Aqui em Belo Horizonte, vou te dizer uma coisa, a Batista da Lagoinha, ela abriu boates. Ela está abrindo igrejas em forma de boates. Igreja boate. É verdade. Diz eles que é uma pregação alternativa, que é um trabalho alternativo para a gente ganhar as meretrizes, os homossexuais, para Deus, para Cristo. E eles estão abrindo igrejas boate aqui em Belo Horizonte, a Batista da Lagoinha. Estamos a caminho do fim. Você acha que é brincadeira? E lá dentro desta igreja boate é tudo escuro, luzes coloridas, tudo negro. E ali no meio do culto os irmãos podem se abraçar, podem se beijar, podem fazer amizade, podem namorar. Ali eles podem pedirem namoro, podem pedirem a casamento, podem querer ficar, o que eles quiserem. Ainda tem pregação, você acredita? Onde que foi parar a igreja da Lagoinha, da Batista da Lagoinha? Onde foi parar a moral, o caráter, a santidade, a santificação? Vocês sabem que todo falso profeta, quando ele quer alguma coisa, ele sempre vai pregar contra a verdade. Ele vai pegar coisa da verdade, vai torcer a verdade, e vai começar a pregar a verdade em forma de heresias. Ele vai pregar dentro da revelação dele, dentro daquilo que ele entende. É isto que está virando as igrejas hoje. Então esta live que nós temos aqui no YouTube é uma âncora. Estas lives que nós fazemos aqui no YouTube é uma válvula de escape para que você não seja sugado por essas igrejas, para que você não seja devorado por essas pregações carnais, cheias de heresias. É o que está acontecendo hoje, no seio de muitas igrejas. Davi aqui, ele está atribuindo as vitórias das batalhas ao Senhor. Você precisa dar crédito ao Espírito Santo. Você precisa acreditar, dar crédito a Deus, a Jesus Cristo, por tudo que tem acontecido na sua vida. Homero Ribeiro, quase sempre ele mostra lá umas terras, não sei se é dele, cheio de árvores, cheio de flores, cheio de rochas, cheio de plantas, frutas, cachoeiras, lagos, riachos. E ele está ali no meio daquele pasto, daquelas serras verdes e campos verdejantes, e eu vejo o Homero Ribeiro, creio que é ele mesmo, e ele começa a louvar a Deus ali. Amados,
É isso que Davi está falando. Você deve atribuir as suas vitórias na batalha ao Senhor. O melhor lugar que você tem para agradecer a Deus é aqui na nossa live. É aqui você comentando e falando, Pastor Abraão, como eu sou grato a Deus. Como eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem me otorgado, tem me dado. Eu louvo a Deus. Ele tem me dado até demais. Homero Ribeiro falou que é onde ele trabalha. Agradeça a Deus pelo trabalho. Olha que trabalho que Deus te deu. Deus te deu um trabalho que você possa ter contato com a natureza. Deus te deu um trabalho que você possa ter contato com as criações que Ele criou. Com bois, vaca, carneiro, ovelhas. Gente, isto é maravilhoso. Pensou você acordar de manhã ouvindo o cantar dos passarinhos? Louve a Deus. Fale de Jesus para o seu patrão, para a sua patroa. Louve. Glória a Deus. Davi estava dizendo, Senhor, eu te agradeço pelas batalhas do passado, pela batalha de hoje e pelas batalhas do amanhã. E ele começa a escrever o Salmo, recorrendo a vários salmos, especialmente o Salmo 18. Ele vai escrevendo. O Salmo 144, ele escreve trechos de outros salmos que ele escreveu. Salmo 141, Salmo 46, Salmo 18, ele vai repetindo. Davi, ele se torna muito repetitivo. Olha, você tem que ser um cara repetitivo também. Não é pecado você ser repetitivo. Aleluia. Você conhece aquele hino da harpa, número 400? Em Jesus eu tenho, em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus o mal não temerei, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus, no Deus incomparável, em Jesus eu sempre hei de vencer, em Jesus, repetitivo, não é pecado. É isto que Davi estava fazendo, é isto que Davi estava repetindo ao Senhor as coisas que Deus tinha dado para ele no passado e no presente. Olha o fundo musical, Projeto no Deserto. É igual no comentário aqui, você pode comentar amém, 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 glória a Deus, amém, amém. Mas vocês têm preguiça até de comentar. Tem uns que não entram na live e nem comentam. Você sabia que a igreja da Assembleia de Deus aqui no Leprosário de Betim, os irmãos todos não têm dedo nas mãos? Eles aplaudem ao Senhor só com a palma da mão, porque não tem dedo.
Você já pensou se você não tivesse os dedos para poder clicar no celular? O que você ia fazer? Esse salmo aqui, Davi está falando que ele usa os seus dedos para pegar no arco e na flecha. Deus te deu 10 dedos na sua mão. A Bíblia chama os 10 dedos que você tem de um instrumento de 10 cordas. A mão é um instrumento de 10 cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas você é preguiçoso. Você é preguiçoso para comentar, você é preguiçoso para dar glória a Deus, você é preguiçoso para dar aleluia, você é preguiçoso. Você já pensou se Deus, se Jesus Cristo falar assim, já que ele não está me aplaudindo, eu vou cortar os 10 dedos da mão dele. A colônia está cheia de gente que não tem mão. No leprosário está cheio de gente que não falam, que não ouvem, que não andam, porque não tem os dedos dos pés, são aleijados. E você sabe como que eles batem palma lá na colônia Santa Isabel, no leprosário? Eles batem palmas com um pedaço de vasilha na mão. Eles pegam uma vasilha e começam a bater na cadeira, no banco da igreja, para fazer barulho, para adorar a Deus. Quando você faz igual o Antônio Brito, o Hadário, o Homero está fazendo aqui, você está provocando ecos de glória a Deus. Palavras são ecos de adoração a Deus. O mudo e o surdo, a forma que o mudo usa para adorar a Deus são gestos. Ele vai fazendo com a mão. E as palavras vão fluindo através dos sinais que ele faz para com Deus. Eu quero, na minha casa, te adorar nos céus, te adorar na terra, te adorar sobre o mar, te adorar abaixo do mar, te adorar em cima das águas, te adorar debaixo das águas, te adorar em cima da terra, te adorar nas profundezas, aonde estiver. No alto da montanha, eu vou te adorar. Ele vai fazendo sinais, ele vai adorando a Deus. Oséias Moreira Mota, um grande abraço. É por isso que eu gosto de louvar a Deus, glorificar a Deus, bater palmas, porque eu não tinha os dedos das mãos, o Senhor me deu. Eu era leproso, eu era mendigo, o meu nariz era atrofiado, a minha garganta, ela era atrofiada pela lepra, eu era gago, eu não conseguia falar direito, eu tropeçava nas palavras que eu tentava conversar e falar com as pessoas. Eu não andava direito. Eu andava corcunda, porque eu não tinha os dedos dos pés. Entendeu? Então, por isso que eu não sou preguiçoso para fazer as coisas para Deus, porque eu estou fazendo para Deus. Eu não faço para o homem. O dia que você começar a fazer as coisas para o homem, você vai cair do cavalo. Não faça, igual o apóstolo Paulo. Pegou carta das autoridades romanas, do concílio judaico, e estava indo matar os santos, e o Espírito Santo derrubou do cavalo. Então Davi, ele
tudo, as vitórias que ele tinha, ele compôs salmos, ele recorria para agradecer a Deus, a salmos que ele já tinha escrito. Quando Davi escreveu esse salmo aqui, Davi já estava nos seus 65 anos de idade, talvez ele já estava doente, ele morreu com 70 anos. Então ele começa a recorrer a coisas que ele já tinha feito para Deus. Vamos continuar. E ele procurou inspirar a nova geração de fiéis com a esperança e a confiança de Davi. Adário Rodrigues, continue tendo essa inspiração. Antônio Brito, continue tendo essa inspiração. Está vindo aí uma nova geração que não tem inspiração. Está vindo uma nova geração aí que só crê em revelação. Está vindo uma geração aí que está conturbada e a mente diluída pelas heresias que têm sido pregadas em dezenas e milhares de igrejas. Está vindo uma nova geração aí de videogames, de celulares, de internet, de YouTube. Uma nova geração está vindo aí que não entende nada de Deus. Está vindo uma nova geração aí que não lê Bíblia, que não ora, que não busca Deus, que não se interessa pelas coisas sagradas. O que será deste Brasil? O que será dos meus netos? Vão, diga para mim. Deus vai cobrar de mim e vai cobrar dos outros líderes que já são idosos, uns que já estão com 70, 80, 90 anos. Outros que estão com 40 anos, estão no meio do ministério e não pregam a verdade. Escândalos após escândalos, pecados após pecados. Uma nova geração. Igreja de homossexuais, igreja de transexuais, igrejas boates agora, pastores abrindo até banco. Que geração é essa, amados? Davi procurou inspirar a geração dele com a esperança e a confiança em Deus. Havia muitos refugiados abandonados que retornaram a Jerusalém, que vieram da Babilônia sob a liderança de Neemias e de Esdras. E eles enfrentaram grandes desafios. Eles estavam constantemente ameaçados, cercados por poderes hostis. E eles enfrentaram a difícil tarefa física de reconstruir Jerusalém. Quem vai reconstruir o Evangelho? O Evangelho quebrado. Quem vai reconstruir este Evangelho? Vai pegar os pedaços dele. Enquanto as igrejas estão excluindo pregadores que pregam a verdade. Qual foi o pecado do pastor Paulo Júnior? O pecado do pastor Paulo Júnior foi pregar a verdade. Foi ser duro com a família.
Foi ser duro com os filhos, com a esposa, falando: olha, nós somos de Deus. Nós temos que santificar a nossa vida porque não queremos ir para o inferno. A aliança do Calvário não aguentou. Aquela igreja não aguentou aquela pregação. Aquela pregação foi muito dura. E vamos mandá-lo embora. Não queremos esse cara aqui pregando desse jeito aqui no púlpito. E eles fizeram isso com Jesus também. Jesus foi expulso de algumas sinagogas porque pregava duro. Chegou o momento que Pedro, ele disse para Pedro, para João e para Tiago e André: vocês querem também me deixar, me abandonar e ir embora? José Lima, um grande abraço. Foi quando Pedro disse: para onde nós iremos? Somente tu tem palavra de vida eterna. Palavra de vida. Aonde você ouve uma palavra de vida eterna? Diga para mim. Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja mundial? Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja Renascer? Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja Universal? Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja Plenitude? Você ouve uma palavra de vida eterna na Lagoinha da Vida? Você ouve uma palavra de vida eterna nas igrejas presbiterianas? Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja quadrangular? Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja Sara Nossa Terra? Você ouve uma palavra de vida eterna na igreja Bola de Neve? E por último, você ouve uma palavra de vida eterna na Assembleia de Deus hoje que está tendo em nosso Brasil? Digam para mim. Claro que você não ouve, seu tolo. Claro que você não ouve. Você pode ver alguém falando sobre casamento, alguém falando piada no púlpito, você pode ouvir alguém falando através de um boneco, você ouve alguém contando piada em cima do altar, você ouve algum cantor fazendo um show gospel dentro da igreja, você ouve alguém vendendo um produto, você ouve alguém lendo um livro, você ouve alguém comprando mais um lote, comprando mais uma fazenda, comprando mais um sítio. Você ouve alguém falando em construir mais um novo templo, mas você não ouve ninguém pregando a vida eterna, pregando Jesus como nós pregamos. Aqui no Face virou uma plataforma de fofoca, de fake news, de mentira, de acusações, de gente doente, que não tem perdão, que não sabe perdoar. É gente falando mal de todo mundo. Você liga o seu Face e está lá escrito, lá uma fofoca, está escrito alguém falando mal disso, falando mal daquilo, que virou um esgoto o Facebook. O Instagram virou um esgoto. O TikTok virou um esgoto. O Kawaii virou um esgoto. O YouTube, muito pior ainda, virou um esgoto. Procura agora no Facebook se você vai encontrar alguém pregando a palavra de Deus como nós está pregando. Procura aí.
Sai um pouco da live, procure, vê se você encontra alguém. Não tem. É só frase de efeito. É só frases de efeito. Você vai ficar rico. Está chegando dinheiro na sua conta hoje. A sua geladeira vai ser desse jeito aqui o ano inteiro. Só isso. Davi procurou inspirar o povo de Deus pela aplicação oportuna da confiança de Davi do Senhor. Eu estou te inspirando você nesta noite a ser um crente melhor, pelo amor de Deus. Tenta melhorar. Eu não estou dizendo ficar rico, ter mais dinheiro. Melhore como pessoa. Melhore como crente. Melhore como adorador. Davi, ele diz que Deus é minha força. Hoje nas igrejas, Homero Ribeiro, as pessoas só falam que Deus é minha força quando o câncer vem. Quando a notícia do médico diz, você vai morrer. Não adianta ter dinheiro. – 70% da nossa liderança dessas megas igrejas estão doentes. Estão solitários. Eles podem comprar o melhor carro do ano. Eles podem comprar a casa mais linda do Guarujá ou do Morumbi em São Paulo. Pode construir a igreja mais bonita que eles quiserem, mas eles estão vazios por dentro. Edileuza Maria, um grande abraço. Estão vazios por dentro. Homens, pastores que se tornaram semideus, chegam na igreja cercado de guarda-costa. Homens que andam cercados de seguranças e andam em carro todo brindado, vidro brindado, tudo brindado, tem medo de morrer. Não tem paz para sair da rua. Não, gente. Você liga o YouTube e hoje você vê um brigando com o outro. Pregadores jovens, pregadores meninos, moleques, criança, moleques, meninos de 14 anos, 10 anos, 12, dando uma de pastorzinho, em cima do altar pregando um monte de boboseira, gente que não prega pitoca nenhuma, só fica enchendo linguiça, nunca estudaram em um seminário, nunca fizeram uma teologia e diz, o Espírito Santo é que me dá a palavra. Imitadores um do outro. É gente imitando o Marco Feliciano da vida, o outro imitando Abílio, sei lá o que da vida. O menino de 14 anos vai pregar na sua igreja e ele pede 5 mil reais para o seu pastor de cachê. Eu aqui na live, eu peço para você me ajudar a pagar a minha internet. E ninguém deposita R$1 para me socorrer. Eu não entendo.
Talvez você congregue em uma dessas igrejas profanas que eu acabei de falar aqui, e todo mês você entrega o seu dízimo lá. Fica sustentando esses vagabundos. Fica sustentando esses caras que nunca tiveram uma carteira assinada, Homero Ribeiro. Nunca pagaram o INSS. Só vivem de oferta de uma igreja, de oferta de outra, de viagem, de hotéis, de restaurante e vai indo. Quando esse garoto de 14 anos, ele chegar a 20 anos, ele vai ter tido destronado o evangelho. E aí já era. Sabe quem que sustenta esses caras? É você e eu. É você e eu. Davi está falando que Deus é força. É semelhante a uma fortaleza. Davi está dizendo que Deus é um lugar seguro, inacessível. É um lugar seguro. O que é lugar seguro? No alto dos montes. Para chegar em cima do monte, o Monte Everest é o monte mais alto do mundo. Alpinistas têm tentado chegar lá, e a maioria que chegaram lá quase que morreram, e muitos morreram na beira da estrada, no meio do caminho. Davi está dizendo que Deus é como o Monte Everest, no alto, onde pode habitar, aonde você pode residir. Aqui Davi está com foco na segurança e proteção da área. Edileuza Maria, eu estou pregando desta forma porque eu tenho de achar uma maneira para proteger vocês dos lobos. Olha, os crentes que me ouvem de longa data, pessoas que me ouvem há muito tempo, há mais de 10 anos, como é o caso da Tânia Maria, ela não está no ar hoje. Pessoas que me ouvem há tanto tempo, você não vai cair na malha do lobo, do mercenário, do ladrão. Jesus chamou ele de ladrão, de mercenário, assassino. Você precisa ter foco na sua segurança. O que é a segurança? Na sua segurança mental. Segurança dos teus olhos. Saber em quem você está olhando. Quem você está olhando. Quem você está pedindo para orar por você. Quem está colocando a mão sobre a sua cabeça? Quem? Proteção da área. Você tem que proteger teu corpo. É isso que Davi está falando aqui, que Deus é um lugar seguro. Ele protege o seu corpo, sua casa, proteção da área, seus olhos, a vaidade da vida, o desejo da carne e a cobiça dos olhos. Olha, eu quero encerrar a live. Eu não posso tomar vocês
deixar vocês muito tempo aqui não, que já são 19 horas. Davi ora, inspirado no presente. A palavra hebraica para rocha significa tissur. Tissur. No hebraico. Então isso significa estabilidade, proteção de Deus, que Ele fornece em batalha. Quando você ouve somente a voz de Deus, você tem estabilidade. Em primeiro lugar, louve a Deus. Reconheça Ele como sua única fonte. Você não pode tentar alcançar nada sem treinamento. Tudo na vida você tem que ter um treinamento. Você tem que aprender a usar armas e que a armadura de Deus seja valiosa para você, para enfrentar uma batalha. Faça como Davi. Prepare. Maneje bem a palavra. A vitória não vem de um lugar de luta. Ela vem de se render a Deus. A vitória não veio para Davi ali, naquele lugar de luta. Ele não ia vencer Golias de jeito nenhum, naquele lugar. Porque Golias conhecia o terreno. Golias tinha o exército dos filisteus em volta dele. Golias era uma legenda. Era uma legenda no chão, e na terra e no céu. Golias era uma legenda no monte e no vale. Se a bolsa de valor fosse apostar em Davi ou em Golias, Golias ganharia com certeza. A vitória de Davi não viria daquele lugar de luta dentro do vale. No vale você não tem vitória, é muito difícil você vencer no vale. Você não vence. Mas você sabe por que Davi conseguiu vencer Golias? Porque ele se rendeu a Deus. Ele se rendeu. Sabe qual é o maior fracasso de muitos crentes? Eles acham que eles são capazes. Eles acham que estão prontos. Eles acham que são os gostosões e podem fazer o que eles querem. Davi se rendeu a Deus. Davi então diz que ele prepara as mãos para a guerra e prepara os dedos para a batalha. Mãos a espada, dedos o arco e a flecha. Sabe o que Davi está falando aqui? Irmão José Lima, sabe o que ele está falando aqui? Está falando que Deus é a nossa plataforma. Deus é a plataforma de onde eu luto e minha força está nele. Você pode comentar aqui, Deus é minha plataforma. Deus é minha plataforma. Eu luto, a minha força está nele. Enquanto eu escrevo aqui, eu vou pôr 1 minuto de louvor. E eu vou escrever, eu não sou bobo. Deus é minha plataforma.
Oh, glória a Deus. Deus é minha plataforma. Vai aparecer aí para você na tela agora. Deus é minha plataforma. Glória a Deus. Quando o diabo chamar você para o ringue, você estará preparado. Aí, Antônio Brito, Deus é minha plataforma. É isso aí, meu irmão. É onde eu luto. É isso que Davi está falando, é ali que eu luto. É minha força. Está nele. Davi estava numa plataforma. Ele disse para o gigante: eu irei contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele estava com Davi. Esta é a oração do guerreiro. Esta é a oração do guerreiro. Deus é meu libertador, salva-me do perigo, usado no Salmo 18, 3, 44 e 49. O foco de Davi é a batalha. O foco de Davi é a batalha. Ele fala sobre a capacidade de Deus com a fraqueza do homem. Salmo 144, versículo 3. E Davi também fala sobre minha força. É o fundamento de Davi, Deus, sólido, inabalável. Salmo 19, 14. Salmo 31 e 3, Salmo 42, Salmo 9, Salmo 2. A batalha não é um pavor para nós, porque nós andamos na luz de Deus e conhecemos a bondade do Senhor. E eu quero terminar a live dizendo isto para os irmãos. Davi sabe como a força dele veio para combater a boa luta da fé. As mãos. As mãos mostram a capacidade de trabalhar, no sentido que parece que a capacidade de combater os inimigos de Davi, que também são inimigos de Deus. Você precisa ter capacidade de combater os inimigos de Deus. É por isso que eu pedi para você escrever: Deus é minha plataforma. Inês Portela, escreva aí: Deus é minha plataforma. Irmã Ângela, escreva aí: Deus é minha plataforma. Todos vocês que vão ter a live compartilhada, escrevam: Deus é minha plataforma. Porque você está no palco da vida. Você está no palco da vida. E às vezes você está sozinho. Neste palco, você é o dono do espetáculo. Você apresenta ele sozinho. O público fica fora do palco. Mas na plataforma é só você e Deus. E é nessa hora que você precisa de Deus estar aí na plataforma. É preciso. Quem tem Deus na plataforma
Eu vou dizer e vou falar sério. Quem tem Deus na plataforma não precisa ficar subindo em monte. Quem tem Deus na plataforma não precisa ficar a noite inteira de vigília, perdendo noite de sono. Quem tem Deus na plataforma, olha, deixe o Senhor lutar por você na plataforma. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pegue a câmera do seu celular. Coloque em cima aqui desse código aqui da caixa, tá? Se você quiser ajudar a gente. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo sermão. Em nome de Jesus. A oração do guerreiro.